Graça e paz, meus irmãos. Espero que eu encontre cada um de vocês na paz. Que Deus esteja nos abençoando, nos dirigindo. Que Deus esteja nos capacitando para a sua obra. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, não é, com os amados irmãos. E eu quero primeiro fazer uma oração. Se você que está aí nos acompanha puder fechar os seus olhos e concordar conosco nesta oração, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento na tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija, fale ao nosso coração, derrame sobre nós a tua graça, teu amor, que nós possamos, em nome de Jesus, ser instruídos pelo Senhor nesta manhã. Abençoa não somente a nós aqui, mas a todos aqueles que estão transmitindo a palavra de Deus no Brasil afora, através de lives, como também nas suas próprias igrejas. Permanece conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 10. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui, que versículo tão cheio de esperança. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bom, quando nós lemos um texto como esse, logo nós entendemos que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja que há momentos que nós ficamos fracos. A nossa fé é assim, né? Por mais que nós busquemos a Deus, por mais que nós queiramos ter uma vida próxima do Senhor, por mais que nós leiamos a Bíblia, que nós tenhamos momentos nossos com Deus de oração, o que eu quero dizer é que, por causa da nossa humanidade e por causa das situações adversas da vida, nós muitas vezes nos sentimos fracos, abatidos. Não é à toa que hoje a doença, né, que nos traz muitos problemas, que está na moda, é a síndrome do pânico. As pessoas, por causa de sua fragilidade humana, né, às vezes tem medo de tudo. E o momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para isso, para nós termos medo, para nós estarmos com medo. Porque existe ainda, né, no nosso contexto, existe uma doença que é desconhecida das pessoas, apesar das pessoas já estarem começando a se acostumar com ela, porque no começo as pessoas estavam pavorosas, né, estavam em pânico, e hoje as pessoas já começaram a se acostumar com ela em relação ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Mas também é uma época de muitas perdas. Aqui na nossa região nós perdemos muitas pessoas queridas, amadas. Eu sei que aí também, possivelmente na sua região, você deve ter ouvido falar ou deve ter perdido pessoas assim próximas suas, né? Este fato de não poder estar na igreja, na Assembleia dos Santos, não é, congregados, cantando os hinos que nós amamos tanto, os cânticos espirituais que nós amamos tanto, também de certa forma nos enfraquece espiritualmente. Até porque nós estamos distantes do convívio dos irmãos amados que nos fortalecem, que nos abraçam, não é? E é muito difícil você, num determinado contexto, você estar com pessoas e você não poder abraçá-las, não poder ter nenhum tipo de carinho com essas pessoas. É muito difícil.
E aí, quando o apóstolo Paulo disse assim, de serem fortalecidos, ele quer dizer que, ao que nos parece, há momento de fato que nós nos tornamos fracos na fé. Muito fracos na fé. Há momentos que a gente pensa, às vezes, até em desistir, não é? Porque se decepcionou com alguém, porque foi para a igreja com uma expectativa diferente. Eu me recordo que quando eu cheguei, quando Deus tocou no meu coração para eu ir à igreja, eu achava que a igreja era o lugar perfeito, onde as pessoas não erravam, onde as pessoas se amavam de forma intensa. Né? E quando cheguei, de certa forma me decepcionei, porque percebi que a igreja é lugar de pecador mesmo. É lugar onde as pessoas pecam. Os pecadores estão ali para serem tratados, né? Mas a gente às vezes cria uma expectativa de uma vida plena com Deus, e às vezes também nós não conseguimos esta vida plena que nós queremos tanto com Deus, e às vezes nos decepcionamos com nós mesmos. Quantas pessoas nós temos conversado por esses dias e essas pessoas estão fracas? Elas precisam ser fortalecidas, não é? E aí eu me recordo, né, as palavras de Cristo aos discípulos, dizendo: no mundo tereis aflições. São essas adversidades que muitas vezes, em vez de nos aproximar de Deus, nos deixam fracos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o texto que nós lemos, ele nos dá uma ordem. A ordem é ser fortalecido no Senhor. Só um detalhe. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a força não vem de nós. A força é externa. Vem do Senhor. Às vezes nós queremos ser fortes sozinhos, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a fortaleza nossa, aonde nós buscamos estar fortes, nesse momento de tribulação, de tristeza, é no Senhor. Eu me recordo de alguns textos, quando eu penso nessa questão de fortalecimento. Salmo 121, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, não é? Ele pergunta de onde me virá o socorro, e ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, não é? É de lá que nós nos fortalecemos. É saber de que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, é o Senhor quem anda com cada um de nós, é o Senhor que está com cada um de nós. Interessante é que este salmo, o Salmo 121, ele traz algumas características daquele onde nós buscamos socorro para sermos fortalecidos. Por exemplo, ele diz que Deus não dorme e Deus não cochila. Por toda a eternidade, Deus é um ser que está sempre acordado, observando todas as coisas e se relacionando com sua criação. Isso é muito interessante para nós. Porque aí logo nós entendemos que Deus está com todos aqueles que o temem. Então, o Salmo 121 nos diz logo assim: olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse socorro que nos fortalece, ele não dorme, ele não cochila. Ele diz que é o Senhor quem nos guarda, né, quando nós buscamos esse fortalecimento nele, da nossa saída e a nossa entrada. Ou seja, quando nós saímos de casa, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. Durante todo o percurso que nós estivermos fora, é Ele que está nos guardando. E quando nós retornamos, é Ele que nos acompanha. Então o Salmista 121 nos traz essa lição. O Salmo 46 também, não é? O Salmo 46, quando está falando na questão do desespero, da tribulação, que muitas vezes nos enfraquece, ele diz que Deus, ele é refúgio
e Ele é socorro bem presente na tribulação. Então, ora, se Deus é o nosso refúgio verdadeiro, se Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, é exatamente na tribulação que nós devemos procurar a Deus, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. A nossa fortaleza não é humana. A nossa fortaleza, ela vem do Senhor, e espiritualmente é Ele que nos fortalece através da ação do seu Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. O salmista, no Salmo 40, ele diz que ele esperou com paciência no Senhor. Ou seja, ele sabia que em determinados momentos das suas tribulações, da sua fraqueza, Deus estaria com ele, porque no momento certo Deus iria socorrê-lo. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então, quando nós estamos desesperados, e aí precisamos entender que esta força espiritual, ela não vem da nossa natureza, ela não vem da nossa personalidade, nem da nossa inteligência, mas esse socorro verdadeiro vem do Senhor. E o salmista ainda diz que Ele criou o céu e criou a terra. Isso é muito interessante, né? Então, primeiro, quando o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Éfeso, ele diz assim: quanto ao mais, ele havia trazido muitos outros ensinos, né? Acerca da união, acerca da relação marital, acerca da relação familiar, da relação de servo e senhor, ou seja, de patrão e empregado, da questão do amor. Aí ele diz assim: olha, observando todas essas coisas, quanto ao mais, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos nos fortalecer. Então, a Bíblia nos ensina que Ele é a nossa fortaleza, né? O salmista, no Salmo 23, ele era tão fortalecido no bom pastor, que ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado é quem me consola, não é? Então, ele entende isso, o salmista, que quando Deus está com ele, mesmo nos momentos mais difíceis, nós não temos medo, nem sequer da morte, porque Deus é quem está conosco. Ele com o seu cajado, né? O cajado é aquele que tem uma curva na ponta, e aquela curva ela é para ajudar a trazer a ovelha para perto, pegar a ovelha pelo pescoço e puxá-la para junto do pastor. E o bordão, né, o cajado, o bordão é aquele que bate assim de vez em quando na ovelha, na lateral, para que ela volte para o caminho, né, para poder direcionar a ovelha no caminho certo. Então o apóstolo Paulo nos ensina: olha, eu já lhe ensinei muitas coisas, mas observando tudo isso que eu lhe ensinei, serem fortalecidos, mas no Senhor. Tiago diz que as nossas provações, elas vão trazer em nós perseverança. E essa perseverança, ela vai produzir cada vez em nós a fé. Então, ser fortalecidos no Senhor, entendendo que o nosso fortalecimento não é nosso, é de Deus, nós logo nós entendemos que nós precisamos, além de buscá-lo, não é? Buscar Deus em todos os momentos, entender que nós pertencemos a Ele e que Ele nos ama. Então, se nós pertencemos a Ele, Ele nos ama e Ele anda conosco, Ele está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. É nele que nós nos refugiamos. Deus é quem é o nosso refúgio verdadeiro. O primeiro ensinamento desse texto, a primeira parte desse texto é: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor. É o Senhor quem nos fortalece através do seu Espírito Santo. Jesus chama esse Espírito Santo, lá no Evangelho de João, de Consolador. Isso para mim é maravilhoso. É exatamente nisso que nós cremos, né? Que esse Espírito de Deus é consolador. Ele está conosco, Ele mora conosco, Ele habita em cada um de nós.
E é Ele quem nos ensina. Jesus diz assim: Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ah, mas como é bom ser morada do Espírito Santo. Como é bom saber que Deus, aquele que criou todas as coisas, habita em nós através do seu Espírito. Ah, como é bom ser dirigido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Entender que todas as coisas que nós passamos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso próprio bem. E é o Espírito Santo quem nos ensina isto. Que mesmo em meio a tantos problemas, é o Espírito Santo quem nos dirige, quem nos guia, quem nos consola e quem nos fortalece. A segunda parte do versículo é muito interessante para nós. A segunda parte do versículo, quando ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e ele diz assim: e na força do seu poder. Veja, nosso fortalecimento espiritual vem do Senhor. Agora, o Senhor é quem tem poder. É no poder de Deus que nós nos fortalecemos. É na força de Deus. O salmista diz que aqueles que amam o seu tabernáculo, eles vão indo de força em força. Deus é poderoso para mudar as situações. E é este poder, e eu acho interessante que aqui algumas pessoas dizem assim: não, mas nós queremos o poder de curar, nós queremos o poder de falar línguas estranhas, nós queremos o poder de profetizar. Mas esse poder que o apóstolo Paulo está falando aqui é o poder de estar fortalecido nos momentos de tristeza. É interessante, porque no versículo 12 ele vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus domina sobre todos e sobre todas as coisas. O salmista, no Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra, é o mundo, todas as pessoas que nele habitam e tudo o que nele contém. Porque foi Deus quem fez. Olha que coisa maravilhosa. Deus fez todas as coisas porque Ele é poderoso. Poderoso para fazer tudo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, por exemplo, nós vemos apenas com a palavra. Deus fala assim: haja, ouve. Haja luz, ouve. Faça-se os animais se fizeram. Faça-se separação das águas, se fizeram separações. Apareça a terra seca. Perceba que é apenas uma ordem. E apenas com a palavra. E tudo acontece. Porque Deus é poderoso. No Antigo Testamento nós observamos muito, né, a ação de Deus no Antigo Testamento. Fazendo com que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Eu acho muito interessante que nas batalhas do Antigo Testamento, as pessoas dizem assim: nós vamos, porque hoje mesmo, o Senhor nos dará tal povo em nossas mãos. O Senhor nos dará. E aí, esse poder de Deus de nos fortalecer espiritualmente e fortalecer a nossa fé é que faz nós caminharmos neste mundo tão cheio de problemas, com tantas dificuldades, mas nós não vacilamos, porque Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Jesus diz para os discípulos que para Deus tudo é possível. Não existe impossível para Deus. As impossibilidades do homem são as possibilidades de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar, não é, ser fortalecidos, entregar todas as nossas dificuldades, toda a nossa vida, todas as nossas tribulações, todos os nossos obstáculos, inclusive os nossos projetos futuros. Nós precisamos entregar a Deus porque Ele é poderoso, segundo o apóstolo Paulo, para fazer além do que pedimos e pensamos. Oh, que Deus tão poderoso esse Deus nosso. Ele é poderoso a ponto de refazer o homem que estava distante de Deus, debaixo da ira de Deus.
andando segundo o seu coração maligno, segundo Jeremias. E o homem que não ligava para Deus, Deus agora faz com que o Espírito Santo habite nele, muda a sua vida, e ele passa agora a olhar para Deus e viver para Deus, porque ele é poderoso para fazer tudo o que ele quiser. E aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora, é lógico que quando nós pensamos nesse fortalecimento, né, que vem do Senhor e da sua força, ele deixa para nós alguns meios de graça, para que a gente possa ser fortalecido. Então, primeiro, ele deixa a sua palavra. Então, se você estiver triste, se você estiver se sentindo fraco, leia a Bíblia. Não é? A própria Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu leio a palavra, mais fortalecido eu fico, mais fé eu tenho, mais a minha fé fica inabalável. Quanto menos eu leio a Bíblia, quanto menos eu ouço a palavra, quanto mais distante de Deus eu estou, mais fraco, mais vontade de desistir eu tenho. A matemática é muito simples. Quanto mais eu leio, mais fortalecido. Quanto mais eu leio, mais fé. Quanto mais eu leio, eu entendo que o Deus que eu creio, o Deus em quem eu coloco a minha confiança, Ele pode fazer todas as coisas. E a palavra não está lá nos céus, onde eu não posso alcançar, nem está nas profundezas do mar, onde também eu não posso alcançar. Ela está junto de nós. Aliás, ela está no nosso coração. Nós só precisamos regar. Precisamos cuidar desta planta tão maravilhosa, que já está no nosso coração. Não é? Quando nós falamos isso, nós lembramos da parábola do semeador, que diz que uma caiu à beira do caminho, outra caiu no meio das rochas, outra caiu sobre as rochas, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu em terra fértil. Então veja que aqui caiu no meio do caminho, os pássaros comeram. A que caiu na rocha, ela não conseguiu sobreviver porque não tinha profundidade na sua raiz, e aí ela morre. E a outra que cai no meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam a planta. E Jesus diz assim: que caiu na beira do caminho foi o maligno que o tomou. O que caiu sobre a rocha, a semente que caiu sobre a rocha, era aquela que não tinha profundidade, que não era fortalecida nem no Senhor, nem na força do seu poder. Não lê a palavra. Aí quando vem as intempéries, quando vem os problemas, fica fraco e desiste da fé. E aqueles que caíram no meio dos espinhos são aqueles que ainda não tiveram uma mudança completa da sua vida. E aí ele ainda fica vislumbrando as coisas do mundo e os deslumbramentos do mundo lhe sufocam. E aí, por ele não estar fortalecido nem no Senhor, nem na força do seu poder, ele acaba desistindo da fé. Mas ao caiu, Jesus diz, mas uma caiu num terreno preparado, fértil, onde tinha um agricultor que cuidava, que colocou adubo, que semeou, que irrigou, e aí ela cresceu e deu muitos frutos, a 30, 70 e 100 por cada pé. Isso é fantástico. É Deus quem cuida de cada um de nós. E Ele deixou um meio de graça, a palavra. Outro meio de graça, a oração. Não se busca a Deus sem orar. Como é que se busca a Deus sem oração? Não se tem conversa com Deus sem oração. A oração é primordial na vida espiritual de cada cristão. E nós precisamos tirar um momento do nosso dia para a gente poder conversar com Deus, com aquele que nós amamos, com aquele que nós caminhamos. A oração é maravilhosa. A oração é o meio, é o canal que Deus deixou para nós nos conectarmos com Ele qualquer hora do dia. Afinal de contas, nós falamos no Salmo 121 que Deus nem dorme nem cochila. Então, se você conversa com Ele pela manhã, Ele lhe ouve. Se você conversa à tarde, Ele lhe ouve. Se você conversar com Ele à noite, Ele vai lhe ouvir. Na madrugada, a Bíblia diz que Jesus orava muito de madrugada, principalmente no amanhecer. E o Pai sempre lhe ouviu. Assim também nós. Eu fico pensando, por que é que nós cristãos, que temos a verdade, não é? Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por que é que nós cristãos
que temos a verdade, nós negligenciamos tanto essa verdade. A Bíblia e a oração. Se você ora pouco, você terá pouca comunhão com Deus. Alguém dizia no passado, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. O poder não está na oração, o poder está em Deus. Mas você precisa ler a Bíblia e você precisa orar. Faça uma análise da sua agenda e veja quanto tempo você tem dispensado para Deus, quanto tempo você tem investido na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar dessa questão, desse investimento nele, diz assim, os que são da carne cogitam as coisas da carne. Mas aqueles que são do Espírito, eles cogitam as coisas do Espírito, porque as coisas da carne são inimizade contra Deus. Elas trazem morte, mas as coisas do Espírito, elas trazem vida e paz. Então nós precisamos ler a Bíblia, tão simples, tão perto de nós. Ler um capítulo, um versículo. Eu li um versículo, eu já estou falando há quase 28 minutos, em um versículo só. Então, um versículo da Bíblia. Então ele vai nos deixar a palavra para a gente ser fortalecido, tanto no Senhor como na força do seu poder. Vai nos deixar a oração, também vai nos deixar tanto a ceia como o batismo, né? Muitos já são batizados. Mas a ceia também nos fortalece, é um meio de graça que Deus nos dá. E aí nós precisamos participar desta ceia. Eu sei que no momento nós não estamos podendo participar da ceia do Senhor. Existe até uma corrente agora aí, não é? Uma ceia online, que para mim, me perdoem aqueles que defendem a ceia online, mas para mim não tem nada de bíblico. Então está aí, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem: sede fortalecidos no Senhor e sede fortalecidos na força do seu poder. Quero aplicar. Primeiro, não pense que você é um super-homem ou um anjo. Até os anjos precisam do Senhor. Às vezes nós nos achamos super-homens, né? Estamos tão bem na fé, achamos que estamos tão bem na fé. E o apóstolo Paulo diz assim: aquele que pensa que está de pé, que pensa que está de pé, se segure para que não caia. E aí nós nos fortalecemos em nós, ou nos objetos nossos, nos nossos bens. Nós somos pecadores, nós somos humanos, limitados, e a nossa natureza é pecaminosa. O apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer, eu não faço. O mal que não quero está sempre diante de mim. O nosso momento de tribulação, de tristeza, ele deve nos fazer estar próximos de Deus, deve nos fazer buscar a Deus. Não busque fortaleza nas coisas efêmeras da vida, porque você perderá. Se você não perder em vida, você perderá em morte. Mas perderá. A gente não leva nada. Não é? Nu viemos, nu voltaremos. Jó diz, né? Então, precisamos entender que a nossa fortaleza, se você quer ter uma fortaleza perene, você tem que buscar essa fortaleza na fonte perene. Não na fonte que seca, não na fonte rota, mas na perene. E esta fonte é Deus. A outra aplicação é que o Deus que nós cremos, ele não mudou. Ele não tem fonte de variação. Ele não varia em nada. Ele continua sendo Deus, maravilhoso, poderoso, um Deus santo, que zela pelos seus, que segundo o Antigo Testamento, ele tem ciúme dos seus, que anda conosco, que dorme, no sentido nós dormimos, no caso, não é? Quando nós dormimos, ele está conosco, quando nós acordamos, ele está conosco, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ele está conosco, quando nós estamos felizes, ele está conosco, e ele pode mudar toda e qualquer situação. Às vezes nós nos achamos semideuses,
e achamos que podemos fazer todas as coisas e ter a rédea da nossa vida. E eu quero dizer que Deus é quem pode fazer todas as coisas. Quero lembrar as palavras de Jó no final. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus decretos, dos teus feitos podem ser frustrados. E Jó, que era um homem segundo o seu próprio livro, né, era um servo, que Deus o chama de servo, conhece o meu servo Jó. No final da vida, depois de passar por uma tribulação e ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está se sentindo fraco? Busque a Deus. Ele é a vitamina do nosso espírito. Você está se sentindo fraco? Leia a palavra. Está se sentindo fraco? Tenha um momento a sós com Deus de oração. Busque a Deus. É Ele quem vai te fortalecer. Quando nós nos prostramos diante de Deus, fracos, nós nos levantamos fortalecidos. Você está triste? Você está sem paz? Busque em Deus. A paz de Deus excede todo o entendimento, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Você está angustiado? Busque a Deus. Porque a nossa fortaleza vem dele, que é fonte perene, que é um ser que vive de eternidade a eternidade, que não teve criação e não terá fim. É Ele quem cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E aí eu queria deixar aqui um conselho, já que eu estou falando no dia do Senhor, neste final. Faça coisas para Deus neste dia. Deixe de lado a TV aberta, né, com esses programas de música, com essas besteiras aí que não nos fortalecem em nada. Mas dedique o dia hoje às causas celestiais. Eu não estou falando para você passar o dia orando, para você passar o dia lendo a Bíblia, mas você pode trabalhar para o Senhor neste dia de alguma forma, ou através do computador, ou através das redes sociais, ou na sua própria família. Mas dedique o dia de hoje ao Senhor e procure a fortaleza nele. Porque eu quero encerrar dizendo: Ele não falha. Ainda que os nossos pais, que a nossa mãe se esqueça de nós, o Senhor não se esquece. Ele está conosco. Ele andará conosco. E Ele nos fortalecerá quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de toda a nossa alma. Deus lhe abençoe e que o nosso dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor.